Hoje eu quero bater um papo com você falando sobre crescimento lento. Eu estava estudando esse dia sobre algumas coisas novas de marketing que estão aparecendo lá nos Estados Unidos e apareceu esse termo, que vem de um marketing lento. Só que você é um pouco contraditório, né? Marketing lento, crescimento lento, como assim? Se você quer crescer, você quer ser rápido. Exatamente nesse ponto que eu quero construir. Se a gente olhar para a história, a sociedade passada, o desenvolvimento humano, ele ia passando com o passar e construindo por degrau, e depois dava um salto e depois ia. Mas desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial para cá, com os avanços tecnológicos e as corridas que acontecem, armamentistas, Guerra Fria, caso você não esteja escutando barulho, é meu filho que está aqui perto de mim brincando. O que acontece? Com a Guerra Fria e todos esses fatos estavam acontecendo, a nossa sociedade começou a querer crescer mais rápido e evoluir mais rápido. E é aí que chega o ponto das redes sociais. Hoje nas redes sociais, com o consumo de conteúdos curtos, vídeos curtos, tudo tem que ser um pouco mais curto, a gente tende a entender que tudo precisa ter o tempo mais curto. E principalmente pela cultura ocidental. Quando a gente olha, por exemplo, falando de cultura agora, e olha para a cultura do Oriente, o que os orientais fazem? A mentalidade deles, eles planejam 5 anos à frente, 10, 15, 20 anos. E eles não se preocupam com esse crescimento ser rápido. Eles se preocupam com a constância e a quantidade de coisas que eles devem fazer para aquilo ser alcançado, aquela meta e aquele objetivo. E é desse ideal que eu quero trazer para vocês hoje sobre crescimento lento e marketing lento. O que é que acontece? Hoje em dia a gente está muito acostumado com as mídias sociais de preciso ganhar muitos seguidores, seguidores rápidos, inscritos rápidos. Meus vídeos precisam simplesmente bombar e estourar. Eu postei agora, ele precisa pegar 1000 views, 2000, 3000 views. Ele precisa correr. Só que é o que acontece. Existe um processo chamado maturação, que é o primeiro ponto. E o segundo ponto que acontece é que precisa você ter uma base sólida para essa construção. Se você constrói algo muito rápido sem ter uma base sólida, acontece aquilo ser frágil, consegue desmoronar. Então, vamos utilizar vários exemplos. Quantas vezes, nesses tempos passados aqui, a gente não viu pessoas que viralizaram, cresceram e explodiram nas redes sociais, mas depois sumiram. Explodiram com um vídeo, com uma música. Isso acontece muito no ramo da música. Uma música explodiu, o artista, a música dele estourou, começou a tocar em vários cantos, mas depois ele não se consegue manter naquele patamar. Ele cai novamente, porque simplesmente ele viralizou sem querer. Então, dentro desse pensamento e de determinadas coisas, é isso que eu quero trazer para você. Por que necessariamente você precisa crescer rápido? E os perigos do crescimento rápido tem para você aqui nas mídias sociais, para sua empresa, até para você como pessoa. Quando você tem um crescimento acelerado muito rápido e não tem um tempo de maturação suficiente, possa acontecer que você não saiba lidar com aquela situação. Vou citar um exemplo muito famoso: Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro foi uma pessoa que criou conteúdo nas redes sociais diferentes, criando uma comunidade e uma tribo com os jargões que ele falava, né? Que é aquele que ele fazia, pulava e fazia assim. Eu não consumia muito conteúdo do Luva de Pedreiro. E com coisa destacando, usando uma luva de pedreiro na mão para bater faltas e fazer as cobranças de gols. Ele conseguiu crescer através de um pouco de constância, mas foi um crescimento rápido. Ele não teve maturação suficiente para esse processo. E nisso, o que acontece? Hoje, quando o Luva de Pedreiro, por exemplo, foi bater papo com outros influenciadores, percebeu que ele não tem um nível de maturidade suficiente para estar naquele lugar. O ego sobressaiu ele, e ele acha que só por ele conseguiu ser grande e representar o Brasil lá fora, na região, no caso, futebolística, nessa cultura, ele deixou o ego sobressair e ficou uma pessoa soberba. Por exemplo, ele foi pro canal do Cariani, que era um canal de treino, para passar um treinamento para ele melhorar o físico, melhorar o shape, melhorar a saúde dele. Ele passou basicamente 30 minutos de um vídeo dizendo que não queria treinar porque não comia e dando desculpa, dizendo que não ia treinar. Mas se a proposta do conteúdo dali foi para treinar, ele fez um treinador dele, que foi o Júlio Balestrin, passar 30 minutos insistindo para a pessoa dizendo: não, pô, eu não vou treinar, e dando desculpa. Não, eu não comi hoje, tá certo, tem uma padaria do lado, tu come aqui uma fruta. Não, não vou treinar não consegui. Ele não conseguiu levantar nem o peso da máquina sem peso.
o peso só da máquina, ele não conseguia levantar, mas sempre se achando forte, que a saúde dele era boa, que ele tinha um shape. Só que aí caiu o cancelamento, caiu o jeito. Por quê? Perceberam que deram visibilidade para uma pessoa que não tinha maturidade para lidar com essa visibilidade. E nós vemos vários outros casos assim. Por exemplo, o Miguel. O Miguel é um outro exemplo. Ele não teve maturidade de vida, de experiências de vida para poder lidar com determinados assuntos. Não teve maturidade suficiente com a Bíblia, com a palavra e com os estudos da palavra para poder pregar. Mas por ele ter uma oratória, uma desenvoltura, e os pastores que influenciaram ele, empurraram ele explodiu. E o que aconteceu? Sofreu cancelamento. Por quê? Não estava com maduro o suficiente, começou a fazer besteira, se achando que podia ser tal por causa dos números, e acontece. E você vai ver muitos grandes influenciadores acontecendo isso, não tem maturidade. Quando eu falo de maturidade, não é questão de idade, mas sim de adquirir cultura, experiência, adquirir know-how para falar da vida e viver a vida de acordo com como a vida é, não com o que você cria na sua cabeça. E esse é o modo do seu crescimento rápido. Por isso que depois que eu entendi esse modo do crescimento lento, e através da metodologia que eu aprendi, eu comecei a olhar e ter a visão assim. Você passa por ansiedade, frustrações, porque você fica olhando seus conteúdos e não viralizava. Eu sei que você pode passar por isso. E eu ficava, meu Deus, meu conteúdo não viraliza, não cresce, eu postei por 90 dias, nenhum deu bom. Só que o que acontece? Eu não tinha know-how suficiente para fazer meus conteúdos performarem bem, da melhor forma, apesar, dentro do meu nicho, apesar de saber falar bem, eu não sabia comunicar bem. Era muito técnico, muito rígido, não tinha interessante, não tinha storytelling, não tinha stories. Então fazia aquele conteúdo se tornar chato. Ou seja, eu precisava amadurecer. E nisso eu me apeguei também a outro ponto. Quando você se apega a uma metafísica, como eu digo metafísica aqui, não é falando de Aristóteles para tocar a metafísica dele de pensamento filosófico, não. A metafísica é o exemplo que eu vou dar no YouTube. Por exemplo, de vez de eu pensar assim no YouTube, eu quero postar no YouTube para crescer em 6 meses, não. Eu boto uma meta de quantidade de vídeos para que eu consiga melhorar e ter tempo para testar muitas coisas e errar. Ou seja, eu coloquei uma meta de pelo menos fazer 100 vídeos. Depois de fazer 100 vídeos, eu no mínimo, para desistir do YouTube, eu tenho que fazer 1000 vídeos. Ou seja, depois de 1000 vídeos, se não der certo, aí eu desisto do YouTube. Ou seja, eu botei uma meta muito grande, muito longa, que não importa o que eu vou fazer. E adquirir também a mentalidade. Por exemplo, faço o melhor que eu posso agora, dentro das minhas limitações, e melhoro no próximo. E essa é a mentalidade daquele crescimento lento. De você fazer o melhor que você pode agora e ir devagar através do crescimento. Então quem vai ganhar é a constância. E uma hora você vai conseguir. Uma hora você consegue, você vai ganhar, porque você vai ser tão bom e ter tanto conhecimento e tanto know-how que você vai conseguir ser bom, seja na sua empresa, seja no seu propósito, seja na sua carreira, seja criando conteúdo, não importa. É a regra das 10.000 horas. Para uma pessoa se tornar boa em algo, ela tem que fazer pelo menos 10.000 horas daquela situação. E esse bate-papo é que eu trouxe hoje para você. Se você sabia dessa mentalidade de crescimento lento ou marketing lento, comenta aqui nos comentários. Aqui vai estar aparecendo o card para você se inscrever no meu canal. E aqui vai estar aparecendo outro vídeo para que você continue aprendendo comigo. Lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje. E hoje você aprendeu um pouco sobre marketing lento e crescimento lento. Até o próximo vídeo.